E eu não estou acreditando que a gente acabou de escapar de uma pandemia de mosquito, meus amigos. Que loucura, em pleno 2024, a gente passar por isso. E a gente tá aqui mais uma segunda-feira criando conteúdo de qualidade pra você. Marcola, pra você? Não, pra mim não, Catarina. Nem pra mim, meu amigo. Não. É pra você que compra panetone e tira todas as frutas secas de dentro. Você quer sua cara, Marcos. Eu confesso pra você que eu amo panetone e chocotone, Catarina. Não é comigo. A minha esposa até tira. Sério? É, e eu como todas as frutinhas. Frutinha seca, Pri, pelo amor de Deus. Marcola, deixa eu te falar. Você acredita que hoje a gente trouxe mais uma mulher daquelas arretadas, amigo? Aquelas fortes. O quê? Aqui só senta gente foda. Você tinha dúvida disso? Nenhuma, né, Catarina? Então, cara, eu tô preparado pra aula, e você? Mas eu botei 5 GB de memória aqui, ó. Tô querendo só aprender, cara. Vou apresentar ela levemente, suavemente, pro povo começar a se ambientar. Ela foi definida pra mim como uma filósofa gastronômica, estudiosa gastronômica, fez reality de culinária. E aí, pra mim, que vem a mágica. Ela é mãe. Ela trabalha. Ela estuda. E, meus amigos, o que vai dizer de uma mulher dessa? Que ela não é uma, é 5, 6, 7, 12 facetas. A gente só pode sentar e aprender mesmo. Então, meu editor, solta essa vinheta logo pra gente apresentar essa maravilha. E senhoras e senhores, nada mais, nada menos que essa deusa Aline Guedes aqui com a gente. Gente, eu tô muito nervosa agora. Eu tava super tranquila, mas aí você começou a falar que eu sou tantas coisas que eu falei, gente... Definida por colegas de trabalho. Você sabe que quando alguém começa a falar muito assim, que eu sou isso, sou aquilo, eu sempre fico olhando pra pessoa e pensando, se eu me visse dessa forma, sério, eu ia dominar o mundo. E por que não? Porque, gente, eu realmente acho que não é tanta coisa assim, mas tudo bem, continuem acreditando que seja, porque pra mim é melhor. Meu Deus do céu, pô. Na boa, você é mãe. A sua história de pesquisa quilombola, na boa, assim, isso é lindo, tá? Eu tenho que concordar. Então, você é cozinheira, você se vira, aí... E aí vamos falar a verdade aqui, ó. É um assunto que de vez em quando vem aqui nessa mesa. Mas hoje um dinheiro que entra do Instagram parece maravilhoso, entra, só que aí quando tem entrega, meu amigo, muda tudo. Nossa, parece lindo. As pessoas estão vendo um mundo ali, eu sempre falo, gente, e eu gosto de falar ainda, vocês não estão vendo nem 1/3 da minha vida real. Ninguém tá me vendo quando eu acordo descabelada, louca, cronometrando o horário, porque eu tenho que dar café às 8, para eles conseguirem almoçar ao meio-dia para eu levar pro colégio no horário certo, senão eles não comem. Então, assim, é muito louco, mas tenho dado conta por enquanto. Agora, eu quero começar, que você fale um pouquinho da... Quem é a Aline? Que eu quero até mudar. Eu acho que se eu pudesse chamar a Dona Benedita aqui e perguntasse pra ela... Bom, primeiro ela ia brigar com você, porque ela não gosta de ser chamada assim. Maravilhosa. A minha mãe, ela é, assim, uma pessoa... A minha mãe é a minha grande referência. Eu já falei isso muitas vezes. Eu sempre brinco quando eu tenho que falar sobre a minha relação com a cozinha, que as pessoas já devem estar cansadas de ouvir tanto sobre a minha mãe. Às vezes meu pai fica bravo, ele vai assistir, ele vai falar de novo. Olha lá, tá vendo? Porque as pessoas acham que eu só tenho a minha mãe, que meu pai, ele fica super incomodado, porque parece que ele não fez nada na minha criação. Mas é que a minha mãe, ela me faz me conectar com algumas questões muito pessoais minhas, com a minha ancestralidade. Então, assim, é uma mulher que realmente eu admiro demais. Ela tem 1,47 m. Eu sempre falo que ela é uma gigante de 1,47 m. E ela gosta de ser chamada de Ditinha. Se chamar ela de Benedita, ela fica muito doida na vida, sério. Ditinha... Catarina, eu vou falar pra você, eu não conheço a Ditinha, mas eu já tenho vontade de conhecer ela, viu? Maravilhosa. É isso aí. Gente, e olha, minha avó chama Benedita. Sério? É isso aí, olha. Que maravilha. Coincidência. Mas, então vou reformular minha pergunta. E papai nessa história inteira? Hoje a gente vai mudar. Seu João, ele fica sempre chateado, de verdade, assim.
Teve um dia que eu até falei, eu vou falar mais sobre ele. Aí fiz uns vídeos lá, fiz uma caipirinha que ele sempre faz pra mim quando eu vou em casa, quando eu vou na casa deles, porque eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, senão as pessoas vão realmente achar que só tenho a minha mãe. Mas a minha mãe tem muitas histórias. E eu acho que, hoje em dia, a forma como eu falo sobre as coisas todas do mundo, ela reflete muito como a minha mãe me contava as histórias da vida dela. Porque não eram... Quando eu ia dormir, a minha mãe sempre contava uma história diferente. Mas ela não abria um livro para contar a história da Bela Adormecida ou da Cinderela. A minha mãe contava sobre uma história de uma sopa de pedras que a mãe dela fazia. Ela contava sobre uma história de um pirão que a mãe dela fazia porque ia buscar a cabeça de peixe na feira. Então, assim, eram histórias que... Eu me recordo que demorou para eu entender que elas eram histórias realmente ligadas à vida da minha mãe. Ela contava da avó cega que ela cuidava e que ela ia sair com essa avó e pegava na mão dessa avó para a avó caminhar com ela. E eu achava que eram histórias fantasiosas, até chegar um momento que eu entendi que eram histórias verídicas. E eu confesso que no começo eu ficava com medo, sabe, das histórias. Eu nem queria ouvir mais. E ela sempre repetia. E hoje, quando eu defendo, e a gente vai chegar nesse ponto, mas eu já me antecipo. O programa é seu, meu bem. Arrebenta. Quando eu defendo a cultura quilombola e essa conexão ancestral, e eu defendo essa oralidade que passa de geração para geração, eu enxergo muito como a preservação de uma cultura, ela pode se dar com a repetição. Porque eu lembro da minha mãe contando essas histórias, eu poderia contar a história inteira aqui da sopa de pedras, dessa cabeça de peixe no pirão, e as histórias outras que ela me contou, porque ela repetia essas histórias quase que todas as noites. E eu sei que isso fez com que eu preservasse isso. E eu tenho passado adiante para os meus filhos, então é uma forma de eu manter essa memória viva, sabe? Então eu entendo essa questão da repetição na preservação de uma cultura. Hoje, antes da gente entrar no quilombola e nas suas pesquisas, que eu já vi que é onde brilha o nosso olho. Nossa, eu fico emocionada até. Hoje, a Aline Guedes é cozinheira, é pesquisadora, é mãe, e eu não posso deixar, antes da gente ir para outro assunto, deixar de te perguntar como ser tudo isso? Porque assim, eu não tenho filho, então eu divido o meu dia de uma maneira, eu trabalho de uma maneira, se precisar ficar mais no trabalho eu fico, eu converso muito com o Marco sobre, porque prioridades mudam, é inegável falar que tudo muda. Então eu queria saber um pouquinho de você, como é que é isso, o ser tudo ao mesmo tempo e no fim você hoje é a ditinha dos teus filhos e passa isso e você é uma super mulher para eles. Conta um pouquinho disso pra gente, dessa dinâmica, como ser tudo isso. Então, eu vou te falar que eu não paro para pensar que isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E aí que eu acho que é o ponto das pessoas terem essa pergunta que elas sempre me fazem, como é que você dá conta de tudo? E que para mim, na verdade, é natural, porque as coisas estão acontecendo e eu acho que eu tenho que fazer com que as coisas elas se concretizem. Então, eu acabo dando conta. Então, eu acho que vai muito da questão da necessidade. Muito falando assim, com toda a realidade possível com você. Não é uma coisa de planejar, me mostrar uma mãe super eficiente, ou me mostrar uma super pesquisadora que consegue publicar artigos até hoje anualmente, me mostrar uma super cozinheira que esteja em evidência para que não perca também essa marca que está entranhada nas minhas vísceras. Sim. Então, eu acho que é uma coisa assim, muito dessa necessidade de realmente fazer as coisas acontecerem. Eu tive algumas turbulências na vida. Então, assim, coisas muito difíceis que aconteceram que me fizeram, acho que, chegar ao ponto de ser como eu sou hoje, assim. Eu sou uma mulher viúva, eu fiquei viúva muito jovem, eu entrei na faculdade muito jovem também, e ao mesmo tempo que entrei na faculdade, tive uma série de questões quando entrei nessa faculdade. Então, assim, tive uma vida bem turbulenta, realmente, e eu acho que isso me fez criar uma casca. E eu não acho que seja positivo isso, porque essa casca que eu tenho hoje, ela me impede muitas vezes de ter algumas relações mais profundas com algumas pessoas. Porque eu sempre acho que alguém tá querendo alguma coisa de mim, sabe? E eu tô falando isso abrindo meu coração. Então, por mais que eu seja super receptiva e simpática com as pessoas, eu sempre tenho na minha cabeça um pontinho ali de dúvida do que aquela pessoa realmente espera de mim. É a casca da cebola, assim. Exatamente. Passou a primeira camada e ainda vai encontrar mais 7. Então, é bem isso, sabe? Eu comecei a me interessar por cozinha muito nova. Mas também foi por necessidade. A minha mãe, ela trabalhava muito como empregada doméstica. Minha mãe foi cozinheira durante anos nas casas de família que ela trabalhou. Minha mãe veio para cá, para São Paulo, com 7 anos de idade, veio de Alagoas. Mas ela não tem nada de alagoana porque ela veio muito nova. E a minha mãe se moldou a essas casas. Então,
Eu acho muito engraçado que a minha mãe ela tem formas de falar coisas e gestuais que eu sei que não, talvez não fossem dela, Sim. sabe? Genuinamente, mas são coisas que ela pegou dessas casas e que acabou passando pra gente. Então, até hábitos e formas de lidar com a vida e enxergar o mundo, assim. Então, isso é muito complicado, porque como ela entrou muito nova nesse meio, e ela ia para brincar com as crianças, e minha avó recebia por isso, e ela já estava trabalhando, ela se moldou aquilo, ela viveu dentro dessas casas. Ela não teve uma realidade de viver com os pais e de ter uma infância no colégio. Minha mãe chorava para ir para a escola e não podia, porque ela tinha que trabalhar. Então, as coisas foram acontecendo muito rapidamente na minha vida, também por consequência desse histórico de outras mulheres que vieram antes de mim. Eu entrei na faculdade com 17 anos e eu morei na periferia a minha vida inteira, na cidade de Tiradentes. E eu vou te falar que demorou muito tempo, anos, para que eu falasse assim, olhando para alguém abertamente, que eu morei a minha vida inteira na cidade de Tiradentes. Caraca, que maravilha, você tem que falar para todo mundo. Pois é, aí hoje eu falo assim com gosto, as pessoas falam, nossa, super bem resolvida. Mas eu estudei em lugares muito bons, porque a minha mãe trabalhava nessas casas e as patroas dela davam oportunidade para que eu tivesse essa possibilidade de estar em outros ambientes, ainda que eu sempre acredite isso à minha mãe, porque eu falo para as pessoas, se elas pagaram a minha faculdade, na verdade, na minha cabeça, eu tenho comigo que quem pagou foi a minha mãe com o trabalho dela. A menor então, sombra de dúvida. Eu conto essa história para as pessoas entenderem essa realidade, mas eu sempre dou os créditos para minha mãe. E aí que meu pai às vezes fica meio chateado. E eu demorei, às vezes eu falava que eu morava em bairros próximos da cidade de Tiradentes, porque é um bairro do extremo leste, super escasso de recursos mesmo, sabe? Para quem mora lá e conhece, é bem complicado. E eu te entendo, na verdade, porque assim, é tão maluco quando a gente tá vendo a página do livro virar. Aí, que eu moro próximo, a gente não se orgulha, a gente... E aí, depois, quando a página virou, a coisa deu certo, tudo andou e a gente tá de longe, fala, não, eu moro lá mesmo, eu morei lá. Tipo, quando a gente louco, distancia, né? muda muito, né? Muda muito. E aí a gente também sente uma necessidade de se aproximar novamente, se reaproximar. E hoje eu me vejo num limbo, sabe? Porque eu frequento lugares muito bacanas e às vezes eu, por conta disso e por conta das mudanças da minha vida, às vezes não consigo me sentir mais pertencente daquela realidade da periferia, porque eu sinto que eu sou julgada por eu estar nesses outros espaços. Então, isso é muito, muito complicado, realmente, porque aí você fala, como é que eu vou bater no peito e falar que eu sou de lá, sabe? Vivendo a vida que eu tô vivendo hoje em dia. Que não é uma vida de riquezas, mas é uma vida mais confortável. Porque eu não preciso mais pegar um ônibus que vai demorar 2 horas para chegar num lugar, porque eu tô um pouco mais próxima dos lugares que eu preciso estar, sabe? Mas você sabe que é merecedora, né? É então, isso. Que aí, aí a gente vai voltar na ancestralidade. Mas quem é que vai me dar quem vai me dar essa validação? Você. Então, mas você entende o quão complexo é isso? Eu não tô falando que é fácil. É fácil eu resolver aqui de fora. Super fácil. É fácil eu falar pra você de todas as qualidades que eu sei que você tem, que eu já ouvi falar a respeito. Mas é difícil você se apropriar disso. Total. Você falar, eu sou falar, essa pessoa. Mentira. Se você falar, eu vou falar mentira. Acabou. Isso. Então, assim, mas eu acho que você... Claro que é um papo e, mais uma vez, eu falo muito isso pro Marco. Às vezes, esse papo, a gente tem muita sorte de estar gravado até pra mim mesmo. É verdade. Porque, na verdade, eu não tô falando isso pra você. Eu tô falando pra mim. Sim. Falar, cara, mas você é merecedor, sabe? Porque, às vezes, não, mas, pô, o Marco já ouviu aqui, eu acho que 5, 6 vezes. Cara, o Catarina fez um negócio genial, um pudim de costela que veio, meu Deus. Eu falo, só foi uma receita, cara. Tipo, não foi, calma, não tem nada demais, a gente sempre faz isso, né? E, porra, eu acho que às vezes a gente fala, não, eu sou merecedor, sabe? Você ter saído de lá não quer dizer que aquele lugar não tenha te forjado, não quer dizer que você esteja menos lá. É muito maluco. Eu consigo entender perfeitamente o que você fala. Não, assim. eu entendo que é parte de quem eu sou. Exato. E sempre vai ser. Que eu fico preocupada muitas vezes de eu não conseguir ser vista lá mais pelas pessoas que lá estão, que eu respeito tanto, por conta dessas mudanças que a vida me proporcionou, né? E que não foram fáceis, na verdade, mas é que sempre parece muito fácil, como você falou, quando a gente está olhando de longe, né? Eu queria fazer jornalismo. Caraca! Agora eu quase caí da cadeira, sério. Eu queria fazer jornalismo. Eu sempre fui uma criança muito tímida, e eu sofri racismo a primeira vez na minha vida com 3 anos de idade. E eu lembro até hoje. É muito louco, né? Caceta, marcou tipo... Marcou muito, marcou demais. Eu fazia recreação, minha mãe me colocou num colégio que era particular já, porque ela tinha já essa possibilidade. E as crianças saíram da piscina quando eu entrei para fazer aula de natação. Eu era a única criança negra
E aí as crianças falaram que eu tinha sujado a água. Mas eu não tinha feito nada na água, eu só tinha entrado na piscina. E eu lembro até hoje. E a minha mãe não sabia o que fazer, e aí me tirou dessa recreação. Então, foi muito difícil também todos os meus outros acessos. Quando eu entrei na faculdade, essas patroas da minha mãe, elas pagaram o meu curso, mas disseram para minha mãe que só pagariam se eu fizesse gastronomia. E eu queria fazer jornalismo. Na verdade, tinha sempre tem alguma coisa. Viés atrás de interesse quase, né? E aí que começa, né, essa minha perspectiva de vida. Porque eu lembro que eu cheguei em casa e quando minha mãe me contou isso, eu falei, mas por que elas vão pagar minha faculdade de gastronomia se eu quero fazer jornalismo? Elas querem que eu te substitua? E eu falei, eu não quero ser empregada doméstica. Eu lembro que minha mãe ficou horrorizada com o que eu disse, ela chorou muito. E, assim, me tocou muito aquele dia, porque eu lembro da minha mãe até hoje, com aquela expressão muito triste, como se eu tivesse vergonha de quem ela era. Mas a minha mãe sempre foi, assim, para mim, a minha grande inspiração. E, na verdade, eu só não queria ter que fazer a mesma coisa que ela fazia, porque há 20 anos atrás, quando eu me formei, gastronomia não era um curso que as pessoas entendiam todo o contexto por trás. As pessoas entendiam que você ia cozinhar em algum lugar. Ponto. E por mais que eu entendesse que era uma oportunidade, como minha mãe falou, eu não queria ter que fazer uma coisa que eu não amava, que eu gostava de fazer em casa, porque eu era apaixonada pela cozinha. A cozinha sempre... Eu sou todos os detalhes da cozinha que a minha mãe viveu e que ela sempre esteve comigo. Porque todas as vezes que minha mãe ia cozinhar, eu estava junto com ela. Então, eu vejo um pilão, eu sinto já, parece que está na minha memória, o cheiro de alho, sabe? Eu hoje cozinho como eu posso realmente, com as colheres de pau e tábuas e afins, porque a cozinha da minha mãe é essa cozinha que todas as vezes que eu tô cozinhando eu lembro dela. Na verdade, o ato de cozinhar te traz outros afetos, né? Exatamente, e sempre foi assim. E na faculdade eu tinha muita dificuldade de entender todos os processos, porque aquilo me tirava, me descolava do que eu era e de quem eu era pensando em cozinha. Sim. Então, eu sofri muito porque eu achava que eu estava sempre atrasada, porque eu achava que era tudo muito demais, assim, para mim, porque não era a minha realidade. Eu lembro das aulas que os professores começavam a falar sobre os produtos europeus, e aí sempre tinha um aluno que falava, eu fui para a Europa não sei quando, o outro falava, eu passei o verão na França, e eu nunca tinha saído da cidade de Tiradentes ali, assim, de São Paulo, para fazer alguma viagem diferente. Eu nunca tinha andado de avião, qualquer coisa assim. Então, eu me sentia muito inferiorizada sempre. Eu não falava, eu era aquela aluna também muito quieta. Sim. Então, isso também foi uma forma de eu me sentir agredida o tempo inteiro. Eu lembro que, como a patroa da minha mãe me levou para a faculdade, num Corolla, que na época era um puta carro, eu lembro que, depois de uns meses, os alunos começaram a falar que eu devia ser filha de jogador de futebol. Caraca. Porque eu cheguei naquele carro. E eu não pedia bolsa. Mas eu não ia explicar para eles que eu não pedia bolsa porque elas estavam pagando minha faculdade, que não fazia sentido, eu não queria falar da minha vida. E aí eu lembro que em algum momento eu falei, não sou filha de pessoas comuns. Aí eles falaram, então ela deve ser filha de traficante. Caceta, cara. Porque alguma coisa tem. E hoje, quando eu falo sobre isso, eu já tive retorno de algumas pessoas que estudaram comigo ou na época, e as pessoas acham um grande absurdo, como se isso não tivesse acontecido. Mas elas não sentiram na pele como eu senti, porque para elas era tudo bem, era normal falar isso. Sim, era um comentário. Era um comentário aleatório, e nem imaginaram que ia chegar aos meus ouvidos, mas me machucou bastante, assim. Então Mas aí a gente usa a famosa frase que quem bate esquece, né? Quem apanha, sempre, não. É impressionante, porque, nossa, quando eu falei isso a primeira vez as pessoas ficaram super chocadas. A minha mãe chorou, porque minha mãe não sabia, né? Enfim, foi toda uma situação. Mas me formei, né? Deu tudo certo no final das contas. Fiz vários estágios. Fiz estágio no Dom, inclusive. Você passou no Dom, né? Eu soube depois. Foi o pior estágio que eu fiz na minha vida. Pior? Opa! Sério? Sério. Mas que ano que a gente tá falando? Eu não tava lá. Não, claro que não. Não, é isso. Foi quando eu tinha acabado de me formar, 20 anos atrás. Não lembro, não é possível. Não. Você não tava lá, não, com certeza. Tá não, só as outras pessoas. Mas deu tudo certo. Eu sempre falo isso. Eu falo isso pros meus alunos até. Eu falo, foi o pior estágio que eu fiz. Mas, pensando em currículo, foi o melhor, porque quando eu apresentava um currículo depois daquele estágio... Você abria a porta. Nossa, eu não precisava falar mais nada. Fez estágio no Dom. Então, assim, era uma porta de entrada, realmente. Sim. Mas sofri bastante na cozinha, como qualquer pessoa sofre, né? Mas sofri de outras formas. Você sofreu, com toda certeza, mas sofremos de formas diferentes. Mas a gente... É muito louco pensar que o sofrimento todo que você fala não é questão de merecimento ou não.
Assim, eu não senti, sabe? Simplesmente porque eu sou de outra cor. Sim. E eu me coloco nesse outro lugar cada vez que eu escuto isso. E eu acho que é muito importante ser falado que, por mais que eu apoie, por mais que eu entenda, por mais que eu seja contra, eu nunca senti. E aí eu não consigo olhar e falar assim, cara, mas ela não fez nada para sentir. Nada. Nada. Ela estava no mesmo lugar, no mesmo ponto, do mesmo jeito. Exatamente. E ela sentiu uma dor que eu nunca vou saber qual é. E sabe, hoje você contando agora da piscina, cara, isso é pesadíssimo. Isso é Para uma pesadíssimo. criança é terrível. E aí eu já quero puxar 2 pontos da história, que para mim são... Isso, vou chutar um ano. Há quanto tempo foi isso? Há 30 anos atrás? Uns 35. 35 anos atrás aconteceu isso. Com seus filhos hoje, já aconteceu alguma coisa assim, pesada tão quanto? Então, é muito louco isso, né? Porque esse é o momento mais aguardado na minha vida. Porque vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. A gente sabe. Quando a gente é mãe de crianças pretas, a gente sabe que vai acontecer. E aconteceu, cara, já com a Cecília, com a minha filha. Que você tá falando, cara. Mas a gente já sabe que vai acontecer. A gente só espera que aconteça. A gente prepara eles para esse momento, porque a gente sabe que vai acontecer. E aconteceu já com a minha filha, a Cecília. E é óbvio que aconteceu com a Cecília primeiro, e ela é mais nova, porque a Cecília é mulher. A Cecília é uma menina preta, ela é mulher. E as mulheres pretas nesse país, elas estão na base da pirâmide. Elas estão à margem de tudo que se possa imaginar, assim. Então, sempre acontece primeiro com a gente. E aí vai parecer vitimismo para muitas pessoas que estão assistindo. Sim, mas eu vou falar mesmo assim. Mas para muitas pessoas que estão assistindo, elas também nunca sentiram essa dor. Nunca sentiram essa dor, mas é que a gente também tá meio cansado de ter que ficar explicando sempre, sabe? Que não é vitimismo, que realmente isso tá acontexendo. E posso dizer... Então a gente meio que tá chegando num ponto que você já tá meio assim, eu não vou nem explicar, e assim, sabe? De verdade, eu acho que o X da questão... Eu acho que não é o ter que explicar ou não ter que explicar. O X da questão é não tem mais que acontecer. Não tem, mas... Pra mim, assim, esse é o... Claro, eu não sei te dar essa resposta de falar, pô, como não vai mais acontecer, ou como a gente para isso. Mas, sei lá, eu acho que a sua fala de, entre muitas aspas, estou esperando o momento de acontecer, isso é, sabe, pesadíssimo, assim, sabe? De falar, pô... eu imagino, assim, mas a gente espera. A gente nem fala, talvez, tanto sobre isso. Talvez deveríamos falar mais. Mas a gente fica esperando acontecer. A minha mãe, vira e mexe, ela fica perguntando, e como é que tá? Aconteceu tal coisa? A gente já até imagina o que vai acontecer. Então, assim, a Cecília teve um momento que a professora só lia o livro da Rapunzel. E a gente tem brigado muito por isso. A gente tem brigado muito para que os livros sejam melhor estruturados e pensados nas escolas. A gente tem feito a nossa parte, Sim. como pais, como sociedade. Sim. Mas é difícil, sabe? É difícil porque parece sempre, como eu falei, que é uma bobagem. E vamos lá, e aí... É porque você tá aqui, mas podia ser uma mãe numa cadeira de rodas Exatamente. Falando que o filho Exatamente. não tem uma rampa para subir na escola, sabe? Eu acho que assim, não podia ser N situações. N situações. Então, eu acho que isso é super relevante, é importante a fala, importante a posição e importante também quem ouvir saber que é independente de cor, independente de raça, independente de condição. Eu só acho sempre importante a gente entender a questão da estrutura, né? Porque não é legal a gente ficar tentando, de alguma forma, falar que uma dor é mais pesada que a outra, realmente. Não, jamais. Mas se a gente colocar uma criança cadeirante negra e uma branca, uma do lado da outra, vai haver a diferenciação, ainda que elas sejam ambas cadeirantes. Então, é sempre importante também a gente entender essa relação, dessa estrutura, né? Total. Que é uma estrutura que coloca a gente num lugar de falta de oportunidades mesmo. As oportunidades são tiradas da gente. Eu tive uma situação de trabalho numa empresa muito bacana, quando eu resolvi ser professora de fato, que eles me desclassificaram porque falaram que eu não estava vestida adequadamente. Eles analisaram meu currículo, eu fiz a aula teste, e aí no dia que eu fui lá, presencialmente, que eles me viram que eu fiz a aula teste, essa foi a justificativa. Você não vai ficar como professora porque você não está vestida adequadamente. E eu tinha ido com uma saia no pé,
e uma blusa fechada, porque nós, pessoas pretas, a gente já tem uma tendência a se preocupar com a forma que a gente vai falar, com o tipo de cabelo que a gente vai usar, com a cor do nosso batom quando mulheres, com a altura da saia, porque você sempre sabe que alguma coisa ali vai pegar para a pessoa usar como justificativa. Tava usando o ponto mulher, a gente estava conversando outro dia, aqui antes da gravação, e um dos entrevistados, vamos chamar assim, estava contando que alguma orquestra, Marcos, você se lembra qual era a orquestra? Não lembro. Alguma orquestra tinha 90% homem tocando e só 10% mulher. E entrou uma mulher e ela falou, vamos fazer uma coisa, vamos mudar só uma coisa. As próximas audições a gente faz atrás de uma tela. Perfeito. E a pessoa toca. E vocês veem todos que tocam violino e vocês separam do 1 ao 10 para serem os 10 postos. Sim. Na primeira audição às cegas, a orquestra ficou 50-50. 50-50. Isso é uma loucura, sabe? De falar, pô, como ainda temos e como não falamos. E aí entra o ponto que você falou, que para mim é a grande preocupação. Eu sou até chato nisso, tá? Porque eu falo muitas e muitas vezes disso. Não é quando a pessoa te agride no racismo ou na intolerância ou no que for. Porque se ela faz propositalmente, é um crime. Acabou. É indiscutível. O grande problema é quando ela faz sem Se ela entender. faz de forma explícita, né? Porque... Não, mas pô, fazer o sem entender, sem a responsabilidade do que se está Seu fazendo. cuidado. Não, e aí vem uma coisa estrutural, que daí é o que você está falando, sabe? E aí é mais preocupante ainda, entendeu? De falar, tá tão enraizado que está sendo feito e não está sendo visto. Porque é normalizado. Esse isso. é o ponto, Exatamente entendeu? isso. Esse é o ponto. E aí, eu quero, antes só da gente dar um grande passo, eu já tinha lido que você tinha ficado viúva cedo, deixou a Aline mais forte. Como você, pessoa, CPF, se é que conseguiu reparar esse marco na sua vida? Porque, queira ou não, é uma ferida grande que deixa. Na verdade, eu fiquei destroçada primeiro. Destroçada, assim, realmente, no fundo do poço. No fundo do poço. Eu nem sei falar sobre isso de uma forma que vocês consigam realmente entender aonde eu cheguei. E aí, depois disso, eu consegui me reerguer, mas é uma marca que fica para sempre. E aí, eu vou falar uma coisa muito complicada aqui de falar e lidar, que é o problema de que, na verdade, eu estava sofrendo uma relação abusiva neste casamento. Então, assim, quando fiquei viúva, eu tive uma série de pensamentos que eu não me orgulho de ter tido e que, ao mesmo tempo, eu ficava tentando não ter, porque parecia que eu, de alguma forma, estava sendo uma pessoa muito horrível, muito ruim dentro de mim de ter pensado. Porque eu não estava conseguindo me divorciar, eu estava numa relação abusiva, de coisas horríveis terem acontecido comigo, ele não queria sair de casa e eu só consegui me separar quando ele faleceu. Caraca. Eu nunca falei sobre isso, hein? Em lugar nenhum. Não, porra, isso É muito forte, porque eu senti alívio. Sim, porque você estava numa relação abusiva. E assim, foi muito louco, porque ao mesmo tempo que eu falei, e agora? O que eu vou fazer com 3 crianças, sabe? Eu, ao mesmo tempo, senti um alívio que eu não conseguia lidar. Porque, assim, foi tudo isso. Ter que lidar com a situação de estar sozinha com 3 crianças, ter que lidar com os meus próprios pensamentos, com aquela sensação de, caramba, agora tá tudo bem. E, ao mesmo tempo, eu não tava, sabe? Claro, imagina, você virou pai e mãe, você virou tudo. Exatamente. Então, até a minha relação com as crianças mudou muito. Eu vejo isso. Eu era uma pessoa muito mais leve nas brincadeiras e em deixar parte dessa responsabilidade com ele. Era bom dividir a responsabilidade, apesar de tudo. E hoje em dia, realmente, eu acho que eles até ficam muito confusos. Eu tenho, às vezes, esse pensamento e essa preocupação de não deixá-los tão confusos, porque, às vezes, eu sou uma mãe super eu em 100% ali, leve e brincalhona com eles, e às vezes eu tenho que pegar firme com algumas questões. E eu acho que para eles também é difícil de lidar com isso. Eles fizeram terapia durante muito tempo. O meu falecido marido morreu na frente dos 3. Ele teve um infarto na frente dos 3.
E eles provavelmente ficaram aproximadamente 2 horas com ele morto dentro de casa. Então, eles tiveram que fazer terapia. Cada um assumiu um tique diferente. Você falava com ele, olhava para ele, ele começava a chorar. O outro, o olho começou a tremer que não parava, assim. Eu comecei a achar que ele ia ter alguma coisa, um treco, realmente, porque ele não parava de tremer o olho. A Cecília tinha acabado de deixar de usar fralda, de usar chupeta. Ela virou um bebê de novo. Voltou a usar fralda, Cada um fazia xixi teve na o cama. seu jeito de lidar com isso, assim, de ser talvez um pedido de socorro. Exatamente, foi uma loucura. E eu precisei contar pra eles o que tinha acontecido. A Cecília tinha 3 anos, mas eu tive que levá-la até o velório, porque eu acho que é um direito deles. Claro. Era a última vez que eles iam ver o pai na vida. Sim. Então, assim, foi muito difícil. Eles tiveram que fazer terapia, cada um com um terapeuta. Então, eu parecia uma maluca, porque um dia eu levava um, aí no outro dia eu levava outro, porque como são 3 irmãos, não podem fazer com o mesmo. Então, foi muito difícil. Eu estava trabalhando, tinha acabado de entrar na Embi Morumbi, que era um sonho, que virou um pesadelo depois, mas era um sonho. Então, foi tudo muito complicado, assim, foi bem conturbada essa situação. Mas eu tinha vivido já situações muito difíceis, né? Então, eu morei um tempo fora, foi quando eu engravidei das crianças. Essa é a minha próxima pergunta para você. É que também não tinha um outro país no mundo para você escolher. Não tinha. Né? Eu falei, o caminho fácil a gente não pega, já que a gente vai para um lugar bem complicado também. E aí foi, eu recebi um convite Dubai. Para ir trabalhar em Dubai, para ser sous-chefe de um restaurante que ia ser inaugurado brasileiro. E aí, toda vez que eu falo sobre isso, as pessoas falam, caramba, Dubai, que legal, não sei o quê. E foi o lugar que eu mais trabalhei na vida. Eu acredito. Eu contabilizava, eu trabalhava 16 horas por dia. Porque a gente estava fazendo pré-abertura, então tinha que montar todas as fichas técnicas, tinha que treinar a equipe. Eu contratando um funcionário daqui do Brasil para levar para lá. E aí o chefe que foi comigo, ele não falava inglês. E aí eu tinha que andar com ele para cima e para baixo, fazendo o meu trabalho e também traduzindo tudo que as pessoas falavam com ele. Então, assim, foi bem difícil, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante. Eu me senti incrível no que eu estava fazendo. Eu percebi que eu era capaz de coisas que até então eu não conseguia vislumbrar, sabe? Sim. Porque às vezes a gente precisa ver ali na pele mesmo, sentir no dia a dia que você tem condições de fazer aquilo. Às vezes você fala, e se eu fizesse, eu assumisse tal cargo? Mas você fica com muito medo. Claro. E eu percebi que realmente tinha uma coisa ali também de liderança muito forte em mim que eu até então não tinha visto. Relações humanas, você sofreu mais aqui ou lá? Lá. Lá é muita loucura, né? Lá é incrível a convivência com outras pessoas. E aí, agora, eu acho que é a parte que choca mais, porque eu sofri racismo e machismo por parte dos brasileiros que lá estavam. Eu não sofri nada disso por parte dos outros. Caceta. Eu era sous-chefe, então eu tinha um cargo de liderança e todos os funcionários que tinham cargo abaixo de mim, toda vez que eles passavam por mim, eles me cumprimentavam, hi, chef, porque é uma questão muito de respeito que eles têm lá. E é hotel, a gente sabe que a estrutura e a dinâmica de hotéis é completamente diferente, né? E é um hotel de uma rede muito forte canadense, da Fairmont. Então, o meu tratamento, assim, o recebido foi excepcional. Mas eu comecei a sofrer racismo e machismo por parte dos brasileiros, inclusive de alguns que eu tinha ajudado a levar pra lá. Ai. Foi, assim, absurdo. Que loucura, cara. Foi. Que loucura. Não esperava por essa, mas nunca na vida. Mas isso eu gosto também de dizer, é uma questão que aconteceu comigo. Não quer dizer que não vai acontecer, acontecer, né? Que não vai acontecer com outras pessoas. Que é uma regra, o que for. Exatamente, porque senão as pessoas ficam achando, ai, nossa. Sim, já não vou mais. Então, sabe? Ou não vou verdade, né, lidar com brasileiros lá. Sim. Não é isso, gente. Aqui na verdade, Dubai, eu tenho 2 impressões. A primeira é que aquilo é um aquário gigante. É verdade. Tá tudo montado para ser um aquário e a gente é o peixinho nadando no meio do aquário. Né? Assim, é pra ser tudo bem colocado no lugar certinho isso. E tal. É tipo você ir pra Disney, sabe? Aí o tijolo você não sabe se é tijolo, a árvore você não sabe se é árvore. A gente fica às vezes também, sabe? Total. Você pega na areia, você fala assim, essa praia aqui é artificial. Você pega na areia, você fala, como assim, gente? O que é isso? Que loucura é essa? Isso é a primeira impressão que eu tive. A segunda impressão, aí quando eu comecei a entrar em cozinhas, em hotéis, e entender a dinâmica do back disso tudo. Sim. É um navio tamanho gigante. É isso. É um navio tamanho gigante. Gigantesco. Tem filipino, não sei o quê. Sim, e foi exatamente isso. Eu tinha funcionários que eram indianos, filipinos tinha demais, ingleses, canadenses. É uma coisa absurda, assim. Mas é muito boa essa relação que você, né, tem condições de ter com várias pessoas diferentes. Mas tenho sempre os prós e contras, né? Quando eu engravidei dos meus primeiros filhos, eu sou mãe de gêmeos. Eu engravidei em Dubai. Porque o pai deles foi passar
foi passar uma temporada lá, mas eu acabei engravidando aqui quando eu voltei pro Brasil, porque eu sou muito apegada à família. E aí lá tem o feriado do Ramadã, e aí é um feriado que é muito extenso em dias. E aí eu falei, vou voltar pro Brasil, ficar uma semaninha lá. E aí eu engravidei nessa semana. Então eu voltei grávida, e aí, quando eu descobri que eu tava grávida, eu pedi pra voltar pro Brasil. E eles seguraram meu passaporte por 2 meses. Caraca, isso foi sempre o meu desespero de lá. Eles seguram o passaporte. Porque os meus pais tiveram que pagar uma multa de 6 mil reais. Os meus pais... Eles não têm não têm recursos, então eles tiveram que pegar empréstimo. Foi um Deus nos acuda. E eu grávida já de 5 meses. Caraca. Porque eu não podia fazer exame lá, porque eu era uma mulher grávida solteira. E aí tem toda essa questão deles falarem, não, mulheres grávidas vão pra cadeia no meio do deserto, porque não tem um marido, não sei o quê. Então eu não fiz nem teste de gravidez. Tava no pior lugar Eu só percebi que as coisas estavam acontecendo. E eu lembro que eu percebi que eu tava grávida um dia que eu comecei a vomitar muito. E o cheiro da comida me fazia muito mal. E aí eu lembro que nesse dia eu cheguei em casa e eu abri a primeira gaveta e eu vi que todos os pacotes de absorvente que eu tinha levado estavam lá. Todos, fechados. Uau. Eu falei, olha só, o que aconteceu? Ora, temos um Sherlock Holmes. Porque eu tava trabalhando tanto que eu não percebi o que estava acontecendo com o meu corpo. Então eu fiquei lá, e aí que entra a parte dramática de Dubai, assim, que também eu não costumo falar sobre isso, acho que eu nunca falei. Eu passei fome durante esse último mês que eu fiquei lá, porque eles me deixaram sem salário, prenderam meu passaporte, e eu não tinha o que comer, porque eu não conseguia comprar comida. Caraca. E eu nunca tinha passado por isso. Os meus pais, eles passaram fome e eu nunca tinha passado por isso, assim. Essa acho que é a parte mais pesada da minha vida, porque Caraca. Eu nunca nem imaginei que eu fosse passar por essa situação. E aí, eu lembro que eu tinha um estoque de arroz de jasmim, assim, tinha muito arroz de jasmim no apartamento, não sei se eu tinha comprado muito, e eu praticamente só comi isso até que acabasse, assim. Então, hoje em dia, eu não consigo sentir o cheiro de arroz de jasmim. Imagina. Me dá uma coisa horrível, sabe? Porque parece que me leva direto pra lá de novo, assim. E eu lembro que eu só contei isso pra minha mãe no momento, porque ela ficava, mas você tá comendo? E eu já tava grávida, né? E aí eu falava, não, tô comendo sim, mas mãe é mãe, né? Ah, sabe. E aí eu lembro que eu tava um dia muito mal, assim, e aí eu não conseguia, eu não aguentei e falei tudo pra ela. E eu lembro que ela ficou desesperada. E aí eu ficava preocupada porque eu sabia que ela tava desesperada aqui, eu tava naquela situação lá. Então foi bem complicado. Caraca, dá pra escutar os mosquitos passando aqui nesse mas eu passei por estúdio. essa também. Cara, que doideira, que doideira. Nossa. Foi a melhor experiência da minha vida, mas foi a pior também. Mas é isso, mas forjada a ferro, marretada, fogo, água quente, água fria. Foi. Olha, eu vou te falar. E eu tinha planos, né? Porque eu sempre fui uma pessoa de muitos planos na vida. Eu tinha tudo desenhado. Eu sou uma pessoa que eu anoto coisas. É como se minha vida é um grande plano de negócios. E aí, quando eu engravidei, eu nunca quis ter filhos. Isso, pra mim, sabe, foi uma coisa que na minha cabeça ia destruir a minha vida. E a minha vida, realmente, ela tomou alguns passos que tiveram que ser dados para trás. Eu lembro que assim que os gêmeos nasceram, a minha mãe foi conversar com um psicólogo e falou, olha, só que eu acho que ela não devia ser liberada, porque a Aline passou por uma situação, ela estava viajando, estava morando fora, e ela tinha eu tinha planos de ser transferida, sabe, para Londres. Eu queria trabalhar, eu já tinha visto o hotel e eu estava indo muito bem, estava conseguindo reconhecimento da firma, então eu falei assim, eu vou conseguir essa transferência, eles vão me mandar para Londres e vai dar tudo certo. Então, assim, a minha carreira, ela começou a ir para trás, sabe, caminhar diferente. E aí eu lembro que eu fiquei nessa situação de realmente ter que falar com o psicólogo para eles perceberem se dava mesmo para eu sair ou não. Nesse meio tempo, eu tive um problema sério, porque eu tenho um linfedema numa das minhas pernas. É uma doença que é crônica e o meu fluxo sanguíneo ele não funciona tão naturalmente, assim. Então, a minha perna fica muito inchada. E quando eu engravidei dos gêmeos, eu fiquei 2 meses sem andar, porque eu tive uma suspeita de trombose. Caraca. E a minha perna inchou, que parecia que eu ia estourar, assim. Então, foram 2 meses também bem complicados. Eu precisava de ajuda para ir ao banheiro, os meus irmãos me levantavam. Mas você estava aqui já? Já estava aqui no Brasil. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu lembro que eu fiz o primeiro ultrassom com 5 meses de gestação. E aí o médico vendo, né? Não, tá tudo bem, os bebês estão ótimos. Olha só, são 2 meninos, olha os pipizões. Desse jeito. E aí, eu lembro que eu só virei assim pro lado, a minha mãe falou, que bebês? Pipizões? E aí ele falou, são os gêmeos, eles estão ótimos. E eu comecei a chorar desesperadamente, assim. Aí ele, olha só, a mãezinha emocionada. E a minha mãe, ela não tá emocionada, ela tá desesperada. E eu não conseguia parar de chorar. Aí ele, mas vocês não sabiam? Eu falei, não, a gente não sabia. Não, a gente não sabia, moço. E aí eu entrei em pânico. Eu falei, ferrou, agora pronto.
E aí eu tentei trabalhar, não conseguia. E aí eu não tinha dinheiro pra nada, e fui morar com os meus pais. Fiquei sem plano de saúde, porque eu tinha acabado de voltar de Dubai. Olha, foi uma loucura. Caraca, a água do mar é pouco pra nós tomar um banho de sal grosso, Foi uma loucura, tô te falando. Caceta, cara. Aí, vamos lá, aí beleza. Vamos, senão... Não, é que a história é maravilhosa, cara. Maravilhosa de ouvir, né? Ouça-me com bons ouvidos. Aí a Aline engravidou, nasceu, tal. Que momento que você falou, cara, olha esse programa de TV. Nossa, não falei. Na verdade, sim, eu participei de 2 programas de TV. Eu participei do The Taste Brasil. Não sabia, não primeira sabia. Temporada, em 2005. Com o Gabriel? 2000... Ou Caju? Não, nenhum dos dois. Eu fui do primeiro programa mesmo. Eu achei que tinha ido na primeira. Tô falando besteira. Não, eu posso estar falando também. Não foi com nenhum dos dois. Então não foi. Se você Mas tá foi falando na que primeira. não foi. E aí eu falei, vou. Eu já tinha os gêmeos. E, na verdade, fiquei com muito medo. Fiz um prato bem medíocre pra mandar pra eles. Eu lembro até hoje. Foi um arroz negro com manga e camarões. Coisa, assim, medíocre que eu quero dizer, porque a gente imagina esses programas, as pessoas levando coisas, assim, Sim. muito, né? E eu ainda não tinha na minha cabeça que... Eu não entendi ainda que eu tinha um potencial também de repertório gastronômico culinário, sabe? Para enfrentar um programa assim, porque até então eu estava dando aulas, eu era professora. Quando voltei de Dubai, eu resolvi que eu ia ser professora porque eu precisava de tempo com as crianças. E assim, mesmo que eu não quisesse, não tinha como. Eu tentei ainda voltar a trabalhar em restaurante. As pessoas acham que eu desisti de vez, mas a vida muda quando você tem filhos, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu nunca quis que as pessoas achassem que a minha vida tinha estacionado por causa das crianças. Então, eu só me reinventei. Eu sempre adorei essa coisa de estar em frente às pessoas e elas prestarem atenção no que eu estava falando, desde pequena. Eu lembro que quando eu ia apresentar um seminário, era o único momento que eu falava, porque eu realmente era muito tímida. E aí eu achava o máximo, porque todo mundo parava e ficava me olhando, porque a professora mandava, né? Mas eu achava muito bacana poder falar sobre aquilo que eu tinha estudado. Então, eu aceitei, né, participar do programa, fiz lá a minha inscrição e fui. E aí eu saí em 4º lugar, fui a última a sair do time do Claude. Mas eu saí achando que eu podia mudar o mundo, assim. Porque eu falei, caramba, se eu participei de um programa de TV, sabe, com pessoas muito incríveis, porque eu achava todo mundo muito incrível. A Arica era do meu time. Caramba, eu falava... Ela tem tanto repertório culinário, assim, de ingredientes e de técnicas. Eu sempre me achava muito mais inferior, sabe? E, ao mesmo tempo, quando eu saí de lá, eu falei, olha só... Tem coisa aí, né? E eu fui me descobrindo. Então, aí encontrou com o Claude de novo no Mestre do Sabor. De novo. Aí foi uma loucura. Aí fui pro Mestre do Sabor, mas aí eu era outra Aline já. Uhum. Eu era a Aline que já tinha passado por muitas situações, já tinha ficado viúva, já tinha feito meu mestrado, já tinha resolvido que eu queria seguir a carreira acadêmica. E aí eu lembro que eles me perguntaram, mas como é que você quer que a gente te apresente? E eu falei, eu quero que vocês me apresentem como professora. Eu quero que as pessoas entendam que ser professor de gastronomia não é sinônimo de ter dado errado na área. As pessoas podem escolher ser professora de gastronomia também. Porque você sabe que existe esse ditado, né? E outra, já fica no ar, o que é sucesso? Começa aí, Exatamente. Pra mim esse é o ponto. Pô, se é isso que você buscou, que maravilha, cara. Você é aplaudido de pé, sabe? Pô, se é isso, tá, que lindo. Exatamente isso. Eu acho que é bem essa questão, assim, você... Entender o que te faz bem. Claro. Sabe? Eu sofri muito em restaurante, como todo mundo que trabalha em restaurante sofre. Mas eu entendi o meu limite. Entendi que, pra mim, tá tudo bem não também. dava mais. Porque eu tinha outras responsabilidades, eu tinha outras prioridades. E também, sinceramente, eu não queria mais ficar 12, 13 horas dentro de uma cozinha. Pra mim, não tava fazendo mais sentido. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral.